Bem-vindos ao Vida Simples Podcast. Meu nome é Júnior Cuyava e esse é o podcast sobre a busca por uma vida com suficiência. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o que é vida simples e como essa ideia surgiu. Estamos aqui então no primeiro episódio oficial do Vida Simples Podcast e eu escolhi um tema bem pertinente para um primeiro episódio, que é o que é vida simples e como esse conceito surgiu na minha vida. Tudo começou na minha adolescência, comecei a trabalhar relativamente cedo, consegui entrar como estagiário numa empresa da cidade e depois de um tempo, aproximadamente 1 ano, eu consegui entrar consegui sair de um estágio ali da área de estoque para a área administrativa. E a partir do momento em que eu entrei nessa área administrativa, gostei bastante do que eu estava fazendo, achei que era uma área bem promissora, bem interessante, isso na adolescência. E estava ali entrando para fazer vestibular e tudo mais, e o pessoal comentou que para aquela área seria bem interessante fazer um curso de administração. E seguindo os conselhos, eu resolvi acatar e fiz o vestibular e entrei no curso de administração e resolvi investir ali na área. Fiquei alguns anos nessa empresa e até que chegou um momento em que foi interessante sair, consegui um cargo bom em uma outra empresa na mesma área ali administrativa e entrei nessa nova empresa e fiquei lá até o momento em que eu comecei a ficar muito triste, no momento em que eu me olhava no espelho e não me enxergava, eu via uma outra pessoa. Porque o dia inteiro era em prol de coisas que eu não acreditava, era em prol de coisas que eu tinha recebido que eram coisas boas. Então, os dados que eu tinha recebido era: você entra numa área dentro de uma empresa, investe nessa área, faz uma faculdade dentro dessa área e aposta no ramo e assim você constrói essa carreira. Mas não foi isso que eu vi e, por sorte, logo no começo. Logo no começo eu notei que eu não estava feliz ali. Não fazia sentido para mim. Então, apesar de eu ter conseguido um cargo legal, sendo bem jovem, um cargo promissor, que já tinha um salário legal, não tinha nada de errado aparentemente, porque era uma função administrativa ali, nada muito nocivo, não era insalubre nem nada. Mas o tempo foi passando e eu fui ficando cada vez mais triste e tendo alguns problemas no estômago já pela ansiedade que aquilo me causava. Acordar para mim já era um peso, porque eu sabia que eu teria que acordar, ir para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para a faculdade, que eu também não me identificava com aquele curso. E foi ficando bem pesado. Pesado no sentido, como eu falei anteriormente, de que eu não me identificava com aquilo. Nada que eu estava fazendo correspondia ao que eu achava que estava dentro de mim de verdade. Ou seja, na medida em que eu aceitei aquilo que me foi imposto, aquele caminho de carreira, cada vez mais o Júnior foi morrendo, foi sumindo. E foi a partir daí que eu comecei a ter crises de extrema tristeza, até o momento em que eu não queria sair da cama, que eu chegava do trabalho e queria dormir, e uma tristeza muito grande, uma coisa muito forte. E peguei e fui dar uma volta, assim, porque não conseguia entender direito essa coisa ainda, sabe? De não me sentir eu. Aparentemente, eu tava fazendo tudo certo. Eu tava fazendo aquilo que me mandaram fazer, ou que me ensinaram que era certo. E tava indo tudo muito bem. Só que dentro de mim não tava bem. Tava errado. Eu sentia que aquilo tava errado porque mesmo aquilo tava me derrubando na cama. Então saí pra dar uma volta com a minha mãe e comentando sobre esse sofrimento que me causava e tudo mais, essa pressão desse cargo de responsabilidade em cima de um jovem adulto.
Comentando sobre minha mãe, também já vendo meu estágio ali já há algum tempo, né? Ela simplesmente falou assim: por que que você não larga? Nesse momento, assim, eu parei e parece que deu um estalo, assim, um insight, assim. Uma coisa tão simples. Por que que você não sai de lá? E era algo que eu não tinha concebido ainda, porque se você busca uma coisa, você está buscando entrar num ramo, numa carreira, e tá tudo dando muito certo, você é um jovem adulto que deu tudo certo, conseguiu um cargo bom e tudo mais, tá ali naquele jogo, eu nem analisava a possibilidade de eu sair, tanto porque a empresa precisaria de mim ali também naquela função e tudo mais. E quando minha mãe falou essa coisa, por que que você não sai? Parece que ligou uma parte do cérebro ali nova, sabe? Parece que fez uma ligação nova. E aí nossa, é verdade, eu posso sair. Eu cheguei nesse momento, eu posso sair. E parece que foi como se fosse uma autorização dela pra mim, e ao mesmo tempo eu senti que foi uma autorização minha pra mim também, de cara, você não precisa sofrer desse jeito. Não tá certo isso. E eu agradeço muito por ter tido essa experiência muito novo, no início da vida adulta. Porque nós bem sabemos que às vezes acontece da pessoa continuar nessa postura e continuar na carreira por anos e anos e se tornar um adulto infeliz. Eu falei, é verdade, eu posso sair. Então, no outro dia, eu fui pro trabalho, cheguei lá e conversei, falei assim, eu não posso mais, eu quero sair, eu não estou bem e eu preciso fazer outras coisas. Fiz ali uns dias, ensinei uma outra pessoa e o dia que eu saí, que eu oficialmente deixei aquela posição, nossa, eu senti uma coisa assim indescritível. Eu montei na moto e fui para casa assim. Nossa, cara, o cara mais feliz do mundo, assim, parece que 1 tonelada saiu das minhas costas mesmo, assim, parece que era aquele primeiro movimento em que eu tinha entendido que eu poderia fazer algo por mim, sabe? Que eu poderia respeitar algo que estava dentro do meu coração. Porque assim, eu adquiri, no caso, uma tendência nessa época, uma tendência a ouvir muito as pessoas mais experientes e seguir o que elas estavam dizendo, respeitando a experiência das pessoas. E no caso, era uma experiência agora de eu fazer o que estava dentro de mim. De eu falar assim, não, eu sei o que eu preciso, dentro de mim tem a resposta. Então eu vou seguir ela. E eu estava seguindo naquele momento. Esse era o sentimento. Eu também posso seguir o que está dentro de mim. Ninguém mais no mundo vai saber tão bem quanto o que eu preciso, no caso. Porque eu conheço as minhas nuances ali. E larguei o emprego. Larguei o emprego. Na época também saí do curso de administração, né? E tirei um tempo para eu buscar as coisas que me preenchiam de verdade. Tirei um tempo para me entender, para lembrar o que eu gostava de fazer quando eu era criança, o que eu me interessava, e fui atrás de descobrir isso. Eu voltei a lidar com música, com desenho, que eu gostava muito de desenhar quando eu era mais novinho. Comecei a mexer com desenho, descobri o design gráfico e apostei nisso. Fiquei um tempo apostando nisso. É importante eu fazer uma vírgula aqui, fazer um adendo, porque dentro desse processo de abandonar o emprego e de tentar fazer outra faculdade e tudo mais, eu me preocupei porque nós nunca tivemos assim aquela condição de ficar sem trabalhar. Eu sempre tive que trabalhar desde adolescente. Meus pais sempre incentivaram muito isso e eu precisava, né? A gente precisava pagar as contas e tudo mais. Não foi nada assim de tipo, fiquei cegado no ano sabático ali da galera me sustentando. Muito pelo contrário. Eu tive que fazer uma coisa ali, outra coisa colar, entendeu? Dando aquele jeito. E faculdade sempre fiz
curso público, né, faculdade pública aqui da cidade, e às vezes a gente fala assim, não, que eu saí do emprego, larguei tudo, às vezes a pessoa pode falar assim, ficou ali sustentado, sossegado, e eu não poderia fazer isso. De forma alguma, né? A gente sempre foi de uma origem simples, né? Nunca tivemos assim, dinheiro assim para largar tudo e ficar à deriva, você tá entendendo? Então eu tive que batalhar dentro desse processo. Então é muito importante, às vezes a pessoa ouve um negócio desse e fala assim, porque eu não posso, porque eu tenho que pagar minhas contas. Eu também tinha, mas eu tinha uma coisa mais valiosa do que as contas, no caso, que era encontrar esse eu verdadeiro. E qual que é o ponto da questão da vida simples? A partir do momento em que eu parei e reiniciei olhando mais para dentro, em que eu peguei esse tempo que eu fiquei sem trabalhar para me entender, para apostar nessas coisas que tinham mais a ver comigo, inclusive até o meu exterior, até a minha aparência mudou muito mais para o que eu acreditava que eu era, sabe? A minha aparência se transformou mais num júnior que hoje eu me olho e eu vejo esse cara, entendeu? Diferente de quando eu tava lá e eu via outra pessoa no espelho. Então agora eu me via. Então o conceito tem tudo a ver com você seguir aquilo que tem dentro de você e dar vazão e desenvolver, porque a partir do momento em que eu apostei em descobrir isso, em expressar isso, as coisas começaram a mudar, digamos assim, magicamente, para mim. Porque na medida em que eu fui desenvolvendo outras coisas, fui fazendo ali o possível, que eu estava desempregado, fui fazendo o possível ali para me encontrar e para continuar fazendo um trabalho ali, outro aqui e tudo mais. E eu fui descobrindo, redescobrindo, e nisso eu descobri uma profissão, nisso eu comecei um outro curso na faculdade, nisso, por esse apostar, coincidentemente, né, tem muita gente que não acredita em coincidência, mas por eu apostar nisso eu desenvolvi algumas coisas que já estavam dentro de mim e eu voltei a estudar essas outras coisas, eu consegui um emprego na área de design gráfico. E nesse emprego, né, essa profissão, ela tá até hoje comigo. Eu descobri essa profissão e com isso eu descobri várias outras coisas, várias outras possibilidades de autodesenvolvimento nesse caminho. Porque essa questão de seguir o meu coração desencadeou toda uma corrente de acontecimentos em prol dessa verdade que estava dentro de mim. E é daí que surge a vida simples. Se eu for resumir o conceito de vida simples, eu diria que seria sobre se conhecer, sobre se entender, buscar encontrar essa pessoa que já tem dentro de você e entrar em harmonia com isso. Quando você entra em harmonia com isso, no meu caso, Júnior, quando eu entro em harmonia com isso, toda uma corrente de acontecimentos consequentes vem a acontecer. E por que vida simples? Por que eu chamei isso de vida simples? Porque são coisas que já nascem com a gente. Porém, nós entramos num sistema educacional que impulsiona a gente em um determinado sentido. Quando você chega ali no ensino médio, as pessoas comentam ali sobre determinados cursos que eles gostariam de fazer, né, na faculdade, e todos têm um peso de status ali dentro daquele grupo social que é o ensino médio, né, seus amigos ali. Cada uma dessas escolhas gera uma reação, né? Então a gente vê muito a expressão do status ali das profissões no ensino médio. E quando eu estava no ensino médio, eu tinha vontade de fazer história, de ser professor e tudo mais. E quando eu expressava essa vontade, eu diria que em 99% das vezes a reação era bem negativa. De tipo assim, nossa, você quer ser professor? Tipo assim, nossa, história? Você é professor? Tipo assim. Então você entende que
Nessa dinâmica, existe uma influência forte social que te empurra para um determinado ideal de carreira. Esse ideal de carreira não serve para todo mundo. Pode ser que sirva para alguém, mas para mim não serviu, pelo menos até o momento. Então eu busquei, né, bem cedo, eu busquei a já entrar nesse fluxo e eu percebi que ali aquele ambiente corporativo naquele sentido não era para mim. Naquele sentido não funcionava para mim. Então, voltando, por que vida simples? Porque a gente já tem um material dentro da gente, com a nossa experiência que a gente teve como criança, como adolescente, nós temos predisposições, nós temos algo a desenvolver. Porém, às vezes essa naturalidade que a gente desenvolve, ela é barrada no momento em que ela não se encaixa nessa realidade das carreiras e não se encaixa em uma boa colocação dentro do status ali dessas determinadas profissões. E o que isso pode causar num jovem? Isso pode causar exatamente o que aconteceu comigo, dentre outras experiências, mas o que aconteceu comigo, que é essa questão de você entrar no fluxo e você seguir, e de repente você se percebe outra pessoa. Você se percebe uma pessoa que não é você, que não tem relação com aquela essência. Eu gosto de falar o seguinte: se a minha criança, se o Júnior criança, olhasse para mim hoje, o que ele sentiria? Ele sentiria orgulho? Ele sentiria desgosto, desprezo? Não sei. Hoje, o Júnior criança sentiria muito orgulho. Hoje eu trabalho como designer gráfico e também desenvolvo essa questão de fazer os vídeos para o YouTube, que tem me dado muita satisfação pessoal mesmo, assim. Tenho trocado muita experiência com pessoas que comentam e que compartilham suas experiências comigo. Tem sido maravilhoso. E trabalho com desenho. O Júnior que gostava de desenhar quando era criança olharia para isso e falar: cara, que maravilhoso o que você faz, o que você é hoje. Até pela aparência. Ou seja, eu me sinto muito harmônico com o Júnior infantil. E para mim isso tem uma grande importância. Como eu falei, todos nós temos uma naturalidade, nós temos um material já desenvolvido na infância e na adolescência e que ele pode ser influenciado, mas que quando não é, ele pode desabrochar aí uma personalidade muito harmônica, que é o que eu sinto hoje. Porém, não é nada fácil. Chama-se vida simples o conceito, mas não vida fácil. Porque, como eu falei, você precisa se livrar de todo esse arcabouço de estruturas, de status, de carreira, de ideal de felicidade atrelada ao consumo. Então, você tem uma estrutura de carreiras totalmente complexa que exige muito de um jovem que não necessariamente reflete o que vai trazer suficiência para a vida desse jovem. Porque a suficiência, ela é mais do que econômica, ela é mais do que falar de capital. A suficiência, para mim, se baseia em você ter o sustento mínimo e você ter uma harmonia com a tua personalidade. Porque por muitas vezes, o exercício do trabalho é uma anulação dessa personalidade. Às vezes, você é simplesmente uma peça de um organismo maior. Porém, podem ter pessoas que se sintam muito bem como essa peça. Não é o meu caso. Então, por isso que, dentro dessa questão da vida simples, a coisa mais importante é se conhecer. Quando a gente conhece a nós mesmos, é muito mais fácil a gente desenvolver tudo isso. E no caso de desenvolver, não necessariamente eu penso que seja necessário largar tudo. Não necessariamente eu penso que seja necessário.
Eu acredito que é possível desenvolver ações, atividades, gastar tempo em coisas que preencham esse, entre aspas, verdadeiro eu. Então a vida simples ela se baseia nisso, em se conhecer e dar vazão a essa verdadeira personalidade. Então não é fácil porque você tem que se desvincular de um ideal de carreira baseado em uma sociedade de consumo. No momento em que a gente decide escolher uma carreira, a gente decide trilhar um caminho na adolescência, eu creio que na maioria das vezes nós não temos estrutura mental suficiente para fazer uma escolha tão importante assim. Uma escolha que vai desaguar ali em décadas da sua vida, provavelmente. Então, eu gostaria de ter tido a oportunidade, por exemplo, de terminar o ensino médio e ficar um tempo me descobrindo. Porém, toda essa minha história se desenvolveu da melhor maneira possível, eu acredito nisso. Porque se hoje eu desfruto de uma paz interior e de uma harmonia com o meu eu, é porque eu aprendi com todas essas outras experiências. E comparando o meu estado mental de agora com o estado mental daquele jovem adulto que trabalhava em uma função com a qual ele não se identificava, eu vejo que aquele ser estava muito em desacordo, muito em desarmonia, e isso se manifestava muito fisicamente, no estômago, e por consequência mentalmente, com ansiedade, tristeza, insegurança. Então, a vida simples, ela não é uma coisa tão fácil justamente porque você precisa fazer um grande trabalho de desconstrução e de busca. Você precisa fazer Eu precisei ter uma jornada longa para encontrar esse caminho. Porém, a partir do momento em que eu dei vazão, eu falo eu com esse destaque porque a minha experiência, todas as pessoas têm uma experiência única, mas a minha experiência foi quando eu dei vazão à voz interior, ao que o meu coração dizia, as coisas começaram a mudar de direção. E tudo foi como se fosse uma rede. Tudo foi se alterando em todas as áreas da vida. E ainda se altera. E eu contemplando a diferença do Júnior de agora, do presente, em comparação com o Júnior de alguns anos atrás, que era ansioso, eu tive uma vontade muito grande de compartilhar as ideias que me ajudaram. As ideias que me tiraram de uma vida de ansiedade para uma vida com mais paz de espírito. E todas essas ideias se baseiam nessa trajetória, que é minha. Essa trajetória é exclusiva, né? Cada pessoa tem sua experiência, porém, algumas ideias pontuais dentro desse caminho me ajudaram muito. E eu penso que se me ajudaram muito, é possível que ajudem as outras pessoas. Então o canal Vida Simples surge desse momento em que eu olho para trás e vejo esse caminho, vejo essa melhora, esse ganho em paz de espírito e tenho vontade de compartilhar com os outros as ideias que me ajudaram. Porque eu olhava para os meus amigos, nessa época em que eu comecei a desfrutar das recompensas de seguir o meu coração, eu olhava para meus amigos e via eles infelizes com o trabalho, jovens também como eu, infelizes com a faculdade, infelizes com o seu relacionamento, e eu já estava num fluxo de entender que as mensagens estão dentro do meu coração e eu posso segui-las, e quando eu sigo elas, eu tenho chances e grandes chances de sair daqui para um lugar melhor. E vendo esses meus amigos depressivos e ansiosos e infelizes, eu pensei, muita gente pode ser assim, mas tem muita coisa que me ajuda, né? E em experiência com alguns amigos ali, eu vi que essas ideias também, algumas ideias funcionavam muito bem com eles. Eu vi isso se manifestando não só comigo, mas com os meus amigos também, a maneira deles. E isso me fez
pensar que poderia ser legal eu desempenhar uma função em que eu poderia desenvolver uma coisa que eu gostava de fazer quando eu era criança, que é a questão de gravar vídeos, em conjunto com uma possibilidade de ajudar os outros, de compartilhar algo que seja útil e que seja efetivo dentro ali do YouTube, que seja um conteúdo que poderia transformar alguma ideia de alguém em algum momento e ajudar, porque me ajudou muito. Então, unindo o útil ao agradável, dando vazão a essa predisposição que eu já tinha verificado na infância, que é para fazer vídeos, e também a essa vontade de que os outros também compartilhem dessa felicidade e dessa paz de espírito, principalmente. Então, olhando os meus amigos, nesses estágios de ansiedade e tudo mais, eu queria muito que eles desfrutassem. Porém, não são todos que estão no momento apto a experimentar determinadas coisas, e nem isso é para todos. Porém, quando você está no YouTube, a maioria das pessoas que acessam o teu vídeo, elas estão predispostas, elas estão buscando aquele melhoramento. Então foi nesse momento em que eu resolvi que eu teria que seria possível fazer esse canal. Fiz o canal e fiquei mais ou menos uns 10 meses ali, sem ninguém ver nada, sem pouquíssimos comentários, mais dos meus amigos mesmo, das pessoas mais próximas. E a partir ali de uns 10 meses começou a aparecer mais e mais gente. E quando fez um ano agora, dia 2 de fevereiro, foi assim, quando fez um ano agora, dia 2 de janeiro, foi até agora assim um ápice da experiência de validação, no caso, de falar assim, não, essas coisas funcionam para mim e também funcionam para as outras pessoas pelos relatos, pelos comentários, e isso me causa um sentimento ainda maior de gratidão e de confirmação de que sim, eu posso seguir as respostas do meu coração. Espero que alguma coisa disso possa servir para você também e que você possa ter tido um panorama um pouco mais detalhado sobre essa questão da onde da onde surgiram as ideias, né? E é óbvio que nesse caminho de busca eu encontrei várias referências que me ajudaram a criar essas ideias e expressá-las através dos vídeos. Então, sempre que eu consigo rastrear uma referência, eu cito ela dentro do vídeo, porque foram pessoas muito importantes que me ajudaram a trilhar um caminho mais feliz e com mais paz de espírito, que é o que dá origem ao canal Vida Simples. Espero que você tenha gostado dessa experiência de consumir um conteúdo mais longo, mais detalhado, em outro formato. E eu queria que você, se você chegou até aqui, queria muito que você fizesse algum comentário sobre alguma opinião que você teve, porque é legal ver se tem alguém aqui se interessando por esse conteúdo e que a gente possa desenvolvê-lo mais. Esse conteúdo está no YouTube, está no Spotify, está no Anchor e em outros podcasts. Então, não sei como que você comentaria no YouTube ou no Instagram me mandando mensagem, mas seria muito legal se você está ouvindo até aqui, que você me desse um feedback, tô aqui, eu ouvi, alguma coisa assim, continua, tô gostando, para que a gente possa continuar isso de uma maneira bem participativa também. Agradeço imensamente se você está aqui ainda e espero que você possa cada vez mais desfrutar de uma vida com mais paz de espírito e principalmente mais suficiência. Muito obrigado, um abraço.